Um tipo sutil de incredulidade. Eita, que será isso, hein? Vocês não se enganaram não, tava com o cabelo preso mesmo, parei pra soltar, tava cheio de pontinho aqui. Ai, o que a câmera não mostra, né? Então, Jesus estava se referindo a que tipo de incredulidade? É o tipo sutil que nunca pode ser notada pelas pessoas no decorrer das suas vidas. Se os discípulos soubessem por que eles não conseguiram expulsar aquele diabo, por que eles teriam perguntado a Jesus? Eles não sabiam, então perguntaram a ele. Esta incredulidade sutil é uma barreira que o impede de sair da bagunça que está em sua vida ou de realizar algo que Deus queira que você realize. Enquanto aquela barreira estiver lá, todos os anos serão iguais, até que um dia você perceberá que 5 anos se passaram e a sua unção não mudou. Aliás, nada mudou. Você é o mesmo que era há 5 anos. É triste, né? Por quê? Porque você continua operando através de uma barreira invisível que está em sua vida sem você saber. E mesmo que você soubesse, não conseguiria quebrá-la com sua própria força. Deixe-me explicar melhor através de uma situação hipotética. Suponha que 5 crianças aleijadas e deformadas em cadeiras de rodas são levadas no meu culto. Seus braços e pernas são tortos e suas cabeças inclinadas para um lado. Eu entro e, ao começar a pregar, vejo as 5 criancinhas. Eu não posso culpá-las por não estarem curadas devido à incredulidade delas. Isso não diz respeito à fé delas. Eu também não posso dizer que não é o desejo de Deus curá-las, porque mesmo quando os discípulos não puderam expulsar aquele diabo, Jesus mostrou a sua vontade quando ele o expulsou. Então eu vou até as crianças e imponho as minhas mãos. Uso de toda a fé que tenho em meu interior, busco em toda célula e fibra do meu ser a fé para derramar sobre estas crianças. Mas mesmo assim elas não são curadas. De repente, Jesus em seu corpo glorificado entra naquele local. Eu digo, Jesus, quero lhe fazer uma pergunta. Jesus diz, espere um pouco, irmã Marisa. Então ele vai até as crianças e as cura facilmente. Ele vem até mim e diz, você tem uma pergunta? Sim, eu tenho. Por que você não curou aquelas crianças quando eu orei por elas? Você acha que Jesus vai dizer algo diferente daquilo que disse aos seus discípulos? Não. Ele olha para mim e diz a mesma coisa. Elas não saíram curadas de suas cadeiras de rodas por causa da sua incredulidade, dona Marisa. Eu protesto. Jesus, isso é impossível. Se existe alguma maneira para ter mais fé, eu já teria. Eu já me virei do avesso, busquei em todas as minhas células. Como você pode dizer que elas não foram curadas por causa da minha incredulidade? Porque existe um tipo sutil de incredulidade que você não conhece, irmã Marisa. Existe uma coisa que descobri sobre Jesus, meu mestre. Ele nunca mostra um problema sem me dar uma resposta antes que o ensinamento acabe. Não é suficiente mostrar um problema, eu preciso de uma resposta. Deve existir uma maneira para que eu possa lidar com aquele tipo sutil de incredulidade para que nada seja impossível para mim. O jejum ajuda a mover montes. Em minha busca, de alguma forma, eu sabia que a minha resposta se encontrava no que Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 17. Eu encontrei essa resposta no versículo 21. Mas esta casta não se espere senão por jejum e oração. Jesus analisou a situação inteira em uma palavra, mas é uma palavra analítica que significa contudo, todavia, porém. Na verdade, Jesus estava dizendo que mesmo que os montes possam ser movidos com fé do tamanho de um pequenino grão de mostarda, nós encontraremos algumas situações que requerem oração e jejum para serem vencidas. Jesus estava falando aqui sobre um estilo de vida de oração e jejum. A maneira dos pregadores de libertação antigamente ensinava e encorajava aquele tipo de estilo de vida. Hoje, não enfatizamos ou damos tanta importância a isso. O resultado? Embora vivamos em uma época da história da igreja onde colocamos o ensino da palavra em primeiro plano, muitos estão despreparados para praticá-la, o que inclui expulsar demônios e mover montes de todos os tipos. Com frequência, associamos o jejum com libertação de influências demoníacas,
devido a essa declaração de Jesus de que um certo tipo de demônio pode ser expulso apenas com oração e jejum. Mas Jesus também disse aos seus discípulos que a razão pela qual este demônio não saía era a incredulidade, está no verso 20. Então Jesus não apenas associou o jejum com a libertação de demônios, como também com o mover do seu monte. Ele disse: se você tivesse fé como um grão de mostarda, você poderia falar com o monte e ele seria movido e absolutamente nada seria impossível a você. Logo após falar isso, Jesus fez a declaração sobre oração e jejum. Isto indica que estas duas coisas têm algo a ver com que me tirar de um lugar de incredulidade, onde meus montes se recusam a mover-se, onde tudo é impossível para mim, para um lugar onde nada é impossível. Por isso o jejum não move Deus. Deus não é aquele que está preso em uma barreira invisível. Meu jejum também não move o diabo. Não é ele que possui o meu problema. De alguma forma o jejum lida com a minha incredulidade. Mas a minha pergunta para Deus por muitos anos foi esta: o que o jejum tem a ver com incredulidade? De todos os lugares que procurei a resposta, eu encontrei em Romanos 8:10. Se porém Cristo está entre vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se Cristo vive em você, você está qualificado para o resto deste versículo, isto é, o seu espírito é vida. Ele entrou em Zoe, sentado em lugares celestiais com Cristo, a vida de Deus. Mas note, o mesmo versículo que diz que o meu espírito é vida também declara que o meu corpo é morto. Bem, eu sei que meu corpo não está fisicamente morto, porque eu estou nele. Então, o que é o tipo de morto Paulo está se referindo? Para entender esta passagem, em Romanos 8, devemos voltar para o que ele disse em Romanos 6:6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. O que é este corpo do pecado? É nada mais que a velha natureza herdada do primeiro Adão antes do nosso novo nascimento. Esta é a natureza do pecado. O espírito não regenerado dentro de nós antes do nosso espírito passar da morte para a vida no novo nascimento. Foi aquela natureza do pecado que costumava energizar os desejos da carne, tais como a exaltação própria e o amor ao dinheiro. Então, se Cristo está em você, Deus declarou a natureza do pecado, o corpo do pecado morto, e seu espírito humano nascido de novo, vivo nele. Entendemos toda a verdade estabelecida que pertence ao nosso espírito. Por exemplo, sabemos que Jesus foi feito pecado por nós e que nós éramos feitos a justiça de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5:21. Estamos agora sentados em lugares celestiais com Cristo Jesus. Efésios 2:6. Estamos em cima e não debaixo. Deuteronômio 28:13. Contudo, sabemos pouco sobre a verdade estabelecida relacionada à nossa carne. A essência dessa verdade é: no momento em que nós nascemos de novo, Deus declarou o corpo do pecado, a natureza do pecado ou o homem velho como morto. Essa declaração que a carne perdeu sua fonte de poder para pecar. Ela perdeu o direito de dominar e não pode mais ditar regras sobre nós. Então, quando você ora no Espírito Santo, adora a Deus e confessa sua palavra, você está enfatizando a verdade estabelecida que seu espírito está sentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. Quanto mais você ora no Espírito Santo, mais você exerce essa posição de graça. Por outro lado, quando você jejua, você está enfatizando outra verdade estabelecida que é o corpo do pecado. Foi crucificado em Cristo e sua carne não tem mais poder de ditar regras sobre o seu espírito. Assim, quando você começa a jejuar e orar, você exerce duas verdades estabelecidas no âmbito do espírito. Esta é a razão pela qual a oração e jejum são os poderes gêmeos. Eu sei e creio que você vai precisar rever esse vídeo, porque são declarações profundas. Abrir a sua Bíblia, né? Conferir lá as passagens, ou ver ali aonde está a descrição, que é um assunto muito profundo e muito sério, não é verdade? Oração e jejum, poderes gêmeos. Um para o espírito, outro para a carne. Então, façamos. Queremos crescer? Queremos avançar? Queremos ser usados
no mais profundo que Deus quer, então façamos. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor dê forças, tanto a mim que estou aqui, expondo a tua palavra, quanto ao meu amado, seu amado filho, filha que está do outro lado, ouvindo e está se inteirando de um assunto tão especial, Senhor. Ajudai-nos, ó Pai, porque sem tua ajuda, sem teu querer e a tua força, nós nada podemos. Ilumina cada irmão, Senhor. Dê aquela revelação que vem do teu coração direto para o nosso coração, iluminando todos os lugares escuros, ó Deus, tirando toda a fortaleza de mente, todo o preconceito, toda a resistência, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Querido amado irmão, obrigada por acessar o vídeo. E tem vários vídeos antes desse que você pode acessar. Mas fica a seu critério, não é verdade? Eu agradeço por você acessar o vídeo. Te peço que curta, que toque o sininho para receber as notificações, compartilhe com quantos puder. E compartilhe. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Continuaremos. Estamos quase chegando ao fim dessa jornada. E eu peço a Deus que o propósito dele, que ele me pediu que estudasse isso com vocês, que não seja só um estudo, realmente, mas que seja algo mais, que provoque a sua fé, que provoque seu desejo de conhecer mais através dessas reflexões, que isso entre no seu coração e traga mudança sobre a sua vida, renovo sobre a sua vida espiritual, emocional e, consequentemente, física. Amém? Até o próximo vídeo.